Aleluia. Graças a nosso Deus, porque aqui estamos para adorar Ele na beleza da sua santidade. Graças a Deus, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio forte, nossa fortaleza. Eu já peço a todos os meus irmãos que ainda não se inscreveram nesse canal, escreve para que essa mensagem vá para mais pessoas, para muitas pessoas ouvir a palavra de Deus, porque só nela nós encontramos refúgio para nossas almas. Aleluia. Glória a Deus. E também peço a todos para inscrever nesse canal e também ativar o sininho. Envia uma mensagem. Aleluia. E já convida a todos para assistirem a live que eu apresento para o Senhor Jesus na segunda, quarta e sábado, no Facebook, às 20h30. Venha se alegrar conosco. É muito importante nós cultuarmos ao Senhor Jesus juntos. É muito importante para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos ler em Mateus 14, começar do 22 do versículo do capítulo 22, que fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que Jesus ali, ele estava ensinando, pregando a palavra, mas ele mandou que os discípulos fossem adiante. Fosse que enquanto ele ficava ali despedindo aquela multidão. E logo em seguida Jesus foi para o monte. Ele foi orar à parte, ele queria ficar só, ele e o Pai. Ele falando com o Pai. Como é bom, irmãos, quando nós falamos com Deus, nós a sós com Deus. É muito importante, é gratificante para nós quando nós vamos orar somente falando com Deus, porque sabemos que Ele está nos ouvindo. Mesmo que a gente orar junto com outras pessoas, Ele nos ouve. Mas quando nós oramos só, nós sentimos mais à vontade. Falamos tudo o que temos de falar. E talvez junto de outras pessoas nós não temos esta oportunidade. Então, vamos fazer isso, entrar em nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Falar com Ele é só, como Jesus fez. Ele foi orar, falar com o Pai, ali à parte, eles dois. Aleluia. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, irmão. O vento estava contrário. Sabe quando tem momento que em nossa vida o vento está contrário? Às vezes nós passamos por prova, por luta, por dificuldade, porque o vento está contrário. Tudo está contrário para nós. Às vezes nós não estamos corretos na presença do Pai. E às vezes o vento está contrário. E nós precisamos de quê, meus queridos?
de esperar o nosso Jesus, de estarmos preparados para esperar. Glória a Deus! E vemos que o barco estava no meio do mar. Ele já estava no meio do mar, açoitado pelo vento. Ah, meu Deus, e os discípulos estavam apavorados. Mas na quarta vigília, olha, irmãos, Jesus não chegou na primeira vigília, não chegou na segunda, não chegou na terceira. Os discípulos estavam ali fazendo em desespero, não tinha, Jesus não estava com eles. Mas, e às vezes, irmão, nós precisamos ficar a sós para nós valorizar o nosso Jesus, clamar a Ele, pedir socorro a Ele. Aleluia, isso é muito importante na vida do ser humano. Aleluia. E os discípulos vendo, e Jesus, na quarta vigília, Jesus dirigiu-se aos discípulos, caminhando por cima das águas. Os discípulos nunca viram Jesus andar por cima das águas. Nunca viram. Eles ficaram, o quê, irmão? Assustados, porque Jesus estava vindo por cima das águas, andando sobre as águas. Jesus, porém, falou, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se. Eles ficaram assustados, dizendo, é um fantasma, e começaram a gritar. Olha, meus queridos, quantas vezes as pessoas se assustam, tem medo. Tem gente que tem medo de tudo. Imagina, Jesus estava andando sobre as águas e Jesus ia até ultrapassar eles para ver o que acontecia. Mas aquela tempestade, ela estava demais. O barco estava indo e voltando, as ondas que estava levando, porque não tinha vento. O vento estava contrário, não estava ajudando os discípulos. Aleluia. Olha, irmãos, assim a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos estarmos esperando a qualquer momento, se é na primeira vigília, se é na segunda, se é na terceira, se é na quarta. Jesus chegou lá junto dos discípulos na quarta vigília. Com certeza o dia já estava clareando. E eles chegaram. E Jesus veio andando sobre as águas e todos assustaram, começaram a gritar. Imagina, irmãos, tanto homem gritando de medo, né? E aconteceu que Jesus, porém, falou logo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas, tem bom ânimo. Quantos momentos você precisa ter bom ânimo? Às vezes você se assusta, você se desespera por tudo. E esquece que Jesus está se aproximando. Aleluia! Vamos esperar, porque Jesus está vindo. Ele vem buscar o seu povo. Nós não sabemos se é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vigília, ou que horas é que Jesus vai vir nos buscar. Então, vamos esperar, preparados para subirmos com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Jesus respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro falou, Pedro, homem corajoso, irmão. Naquela tempestade que estava, as ondas estavam naquele jeito, o barco levado pelas ondas.
O vento contrário estava muito vento, mas era contrário. Quantas vezes está contrário na vida de alguém e está desesperando, com medo, gritando com medo? Mas não, meus irmãos. Pedro falou, Jesus, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Aleluia. Deixa eu ir ter contigo. Aleluia. E Jesus disse, vem, Pedro. Vem, meu irmão. Vem que Jesus vai te abençoar. Nessa noite Ele está preparando coisas boas para você. Ele está nos abençoando, nos protegendo, nos dando vitória. Venha, não temas, não deixa para o outro dia. Venha hoje para encontrar com o Senhor Jesus. E Pedro foi. Pedro desceu do barco, olha a coragem, irmão. Pedro desceu do barco e começou a andar. Mas Pedro, ele foi encontrar com Jesus. Jesus chamou, venha, Pedro. Não precisava Pedro temer, mesmo que o vento fosse forte, mesmo ele pensou, eu andando sobre as águas, com certeza, irmãos, e ele ficou com medo e começou a afundar. Mas o Senhor Jesus, ele pediu socorro. Peça, irmão. Se você está passando por alguma coisa difícil na sua vida, clama ao Senhor Jesus. Me socorre, Jesus. Me ajuda, me protege. Venha me socorrer. Pedro pediu socorro. E o Senhor Jesus imediatamente pegou na mão de Pedro. E Pedro continuou andando com Jesus sobre as águas até chegar no barco. Isso é que é importante. É a fé, é a coragem. Às vezes você tem fé, não tem coragem. Confia no Senhor e tenha confiança que você vai ser corajoso, como Pedro foi. Ele desceu do barco e andou sobre as águas. Tenha fé, tenha coragem que Deus vai resolver o teu problema. Ah, mas o problema não chame seu. Fala, esse problema está difícil. Não, mas para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus tem nos abençoado. E Jesus ainda falou, homens de pequena fé. Às vezes a nossa fé é tão pequena, irmão, muito pequenininha, e nós precisamos encorajarmos, buscarmos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando subiram para o barco, calmou o vento, acalmou tudo, foi aquela calmaria, aquela bonança. Louvado seja Deus. Então se aproximaram-se os discípulos no barco e adoraram, dizendo, eis verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos, irmãos, tinha coisas que eles não entendiam ainda. E, glória a Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Onde Jesus estava, a bênção chegava, e rogaram-lhe que os menos ele pudesse tocar. Bastava tocar nas vestes de Jesus, bastava tocar que as pessoas ficavam curadas. E será, irmão, que hoje está diferente? Não está. Nós precisamos se aproximar mais do Senhor Jesus, porque Ele faz maravilha em nossa vida. Ele derrama unção, Ele purifica,
Ele nos dá vitória, Ele nos dá força, coragem para nós prosseguirmos. Tenha coragem, porque Jesus chegou ali. Aquele povo falou, basta tocar no pedacinho da roupa, da hora do vestido da roupa de Jesus, que ficava curado, porque tudo era abençoado, consagrado, ungido. O nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Vamos continuar buscando a sua presença. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor com alegria, em paz, com fé, com esperança, não deixando, irmãos, sermos enganados por ninguém, mas sermos abençoados pelo poder do nome de Jesus, que é sobre todos os nomes. Vamos adorar Ele, vamos buscar a sua presença, pelo poder do grande e precioso nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todas as famílias. Que Deus abençoe todos os jovens e crianças, todos os idosos, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga,